Fala, meus queridos! Bora resolver mais uma questãozinha aí? Professor Júnior Sabino trazendo mais uma questão aí pra gente resolvermos, beleza? Só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a divulgar esse conteúdo aí, tá bom, galera? Fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas aí. Então tá aí, pedindo para nós calcular o valor dessa expressão. P é igual a log de tangente mais 1, log de tangente mais 2, mais log de tangente mais 3. Beleza? Por onde sair? Galera, essa questão aqui ela tem uma sacada que eu quero mostrar para vocês aqui. Vou fazer aqui a tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Vou fazer rapidinho. Então vai ficar assim, ó. Só para você entender, né? Seno, né? Seno, cosseno, tangente de 30 graus, 45 e 60. Aí vai ficar 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Aí divide o seno e o cosseno por 2, né? Tudo por 2, por 2, por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. E aqui você divide por 3. Beleza? Aí coloca a raiz quadrada em tudo, tá? Raiz quadrada em tudo. Em todos os numeradores, tá? Desculpa. Em todos os numeradores. Então, se você colocar a raiz quadrada aqui, raiz quadrada de 1 é o mesmo. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Aqui, raiz de 3 sobre 3. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Se você colocar a raiz no 1 aqui, vai ser a mesma coisa. Aí coloca a raiz nesse numerador aqui. Aqui, se você colocar a raiz de 1 é 1 mesmo. E aqui, raiz. Beleza? Então, nós temos aqui 30. Ó, seno de 30 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 3. E assim por diante. Qual a informação que eu quero passar? Por que eu fiz isso? Porque eu quero passar uma informação para você. Você está vendo aqui, ó? Aqui nós temos 60 e temos 30. Um ângulo, dois ângulos. Vou pegar aqui, dois ângulos. Vou chamar de alfa e beta. Alfa mais beta. Se esses dois ângulos, eles somam 90 graus, eles são chamados, a gente costuma falar em geometria que esses ângulos, eles são complementares, porque a soma deles dá 90 graus. Beleza? Se a soma deles der 180, a gente fala que é suplementares. Por que eu estou te passando isso? Porque aqui, ó, nós temos uma informação que é o seguinte. Aqui eu tenho tangente de 1. E o último termo aqui é tangente de 89. Ou seja, se você somar 1 com 89 dá 90. Beleza? Aí aqui você tem o 2, tangente de 2, né? E aqui antes aqui você teria aqui o tangente de 88. 88 mais 2 também dá 90. Então uma informação importante aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Que quando os ângulos são complementares, tá? Se eu multiplicar aqui, ó, se eu multiplicar a tangente deles de ângulos complementares, ou seja, se eu multiplicar a tangente de 30 vezes a tangente de 60, o que vai acontecer? A tangente de 30 é quanto? É raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 é raiz de 3. Ao realizar essa multiplicação, aqui vai ficar a mesma coisa que raiz de 9, né? Porque, ó, mesmo índice, conserva e faz a multiplicação. Raiz de 9, raiz quadrada de 9 sobre 3, vai dar 3 sobre 3, que é igual a 1. Ou seja, toda multiplicação, aí você pode gravar, hein? Toda multiplicação de tangente cujos ângulos somam 90 graus, ou seja, cujos ângulos eles são complementados, vai ser igual a 1. Beleza? Vai ser igual a 1. Ou seja, se você pegar a tangente de 1 e multiplicar vezes a tangente de 89, vai dar quanto? Vai dar 1. Tangente de 2 vezes a tangente de 88, vai dar 1. Tangente de 30 vezes a tangente de 60 vai dar 1.
Tangente de 29 vezes a tangente de 61 vai dar 1. Beleza? Então, partindo desse princípio, galera, partindo desse princípio aí, é que a gente vai resolver essa questão. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui, mas vocês já viram em muitos exercícios que eu coloquei sobre o logaritmo. Particularmente, eu gosto muito de logaritmo. Acho matéria muito bacana. Então, em logaritmo, nós temos o seguinte. Se eu tenho log de A na base, né, de B na base A, mais log de C na base A, existe uma propriedade que fala que eu posso conservar a base e multiplico os logaritmando. Então isso aqui é a mesma coisa do que? De que log de B vezes C na base A. Beleza? Então aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos os logaritmos, todos eles na mesma base 10. Então a gente vai conservar o log e a base e fazer a multiplicação entre os logaritmando. Beleza? Então ali vai ficar o quê? O P ali, ó, o P ali, ele vai ficar o quê? Vai ser log de 10, que quando a gente não coloca nada é 10, beleza? Vezes os logaritmando, ou seja, vai ser tangente de 1 vezes tangente de 2 vezes tangente de 3 graus, né? É lógico, tangente de 2 graus, estou falando de 1, mas é tangente de 1 grau vezes tangente de 2 graus, tangente de 3 graus, aí vem mais, aí vem reticências, né? Aí vem tangente mais tangente de 87 graus vezes tangente de 88 graus vezes tangente de 89 graus. Beleza? Aí aquilo que eu já te mostrei aqui, ó, que quando a multiplicação de tangentes e os graus deles são complementares, ou seja, o que são dois ângulos complementares? Ângulos que formam 90 graus. No caso da tangente, a multiplicação entre tangentes de ângulos complementares sempre vai dar 1. Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Se eu multiplicar aqui, ó, tangente de 1 vezes o tangente de 89, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1. Tangente de 1, de 2, vezes a tangente de 88, são complementares? São. Por quê? Porque 88 mais 2 graus vai dar 90. Também vai dar 1. Se você pegar aqui a tangente de 3 graus, vezes a tangente de 87, 87 mais 3 também dá 90 graus. Também vai dar 1. Então, se você for fazendo, pegar a tangente de 4, mais a tangente de 86 e assim sucessivamente, o que vai acontecer, galera? Vai acontecer isso aqui, ó. O P vai ser igual a log. Tudo vai dar 1 e vai sobrar só um termo aqui, que é o termo central. Qual é o termo central que vai sobrar aqui? Vai sobrar o tangente de 45. Beleza? Vai sobrar só ele. Por quê? Porque antes dele vai estar o tangente de 44, certo? Que você multiplicar ele por tangente de 46, ó, 44 mais 46 vai dar quanto? Vai dar 90, que vai dar 1. Ou seja, então só sobraria ele, o único, tá? Ele é o único que vai sobrar. Só que nós sabemos também, ó, aproveitando a tabelinha aqui, ó, que tangente de 45 também é o quê? É 1. Ou seja, toda essa conta aqui que no começo parece assustadora, é lógico, quando a galera não sabe esse macete que eu passei para vocês, assusta mesmo. Tudo isso aí vai ser igual a quê? Igual a 1. Então, P, ó, log na base 10, aqui vai ser, o logaritmando vai dar 1. Beleza? E qual é o número que eu tenho que elevar? Qual é o número que eu tenho que elevar? O 10 para poder dar 1. O 10, ou seja, elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Então, o P, o resultado desse P, ele é 0.
Beleza, então, galera? Então tá aí mais um probleminha interessante. Vale a pena guardar essa dica aí, tá bom? Que quando você está multiplicando tangente entre ângulos e esses ângulos são complementares, essa multiplicação vai ser sempre 1. Sempre vai dar 1. Beleza, galera? Sempre vai dar 1. Então, fica aí mais essa dica por hoje. E só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!